Hoje eu vou mostrar para vocês o up que não veio para o mercado brasileiro, o up duas portas turbo. O cliente me procurou querendo uma carroceria duas portas com a mecânica do TSI, não sabia exatamente o que poderia ser adaptado aqui ou não, ele queria de primeiro momento 1.4 TSI. Aí, com um pouco de estudo, eu vi que era um pouco mais complicado fazer 1.4 pelo tamanho do cofre. Não era impossível, mas era bem mais difícil. E se fosse 1.0 TSI, que tem um rendimento bem legal já para a estrutura do carro, comportaria fácil, existia uma referência que é o próprio TSI. Falei para ele que talvez fosse mais fácil a gente construir um 1.0. Que aí, no fim das contas, eu não fiz exatamente uma adaptação, né? Eu fiz a transferência de uma mecânica completa TSI para um aspirado, né? E estruturalmente eles são iguais os carros. Até quando esse carro veio para cá, eu mesmo cheguei a ver em algumas revistas, em alguns lugares, comentando que estruturalmente eles seriam diferentes, né? O Up ele tinha algumas notas excelentes aí na parte de segurança e eles prometiam uma melhoria ainda no TSI, mas depois que eu comecei a mexer nesses carros aqui na oficina, eu tive a oportunidade de comparar um carro totalmente depenado aqui dentro da oficina, aspirado, e um TSI, e eu posso afirmar, né, que eu tive a oportunidade de comparar os dois, que eles não têm nada estruturalmente de diferença, nada, absolutamente. Os pontos de solda são os mesmos, os pontos de fixação são os mesmos, a curva da longarina é a mesma, a espessura da chapa é a mesma, então, estruturalmente falando, os carros são idênticos. O suporte do motor fica no mesmo lugar, você tem o que é necessário fazer a substituição dos coxins, né? A parte mecânica em geral, mangueira, transplantar, né? O motor do TSI pro aspirado foi fácil, é um motor pequeno, a frente desse carro sai e eles compartilham de quase todo a parte de fixação, né? As diferenças basicamente é que o TSI não coube o módulo aqui, eles colocaram um módulo de injeção em outro lugar. O aspirado tem um módulo bem pequenininho que vai do lado da bateria. A parte de reservatório de água, do limpador de para-brisa é um pouquinho diferente, ela fica numa posição diferente e tem um desenho diferente. E aí a parte de mangueiramento, eletrônica, elétrica, totalmente realocada, né? A parte de ar-condicionado passa em um lugar diferente porque o motor tem uma turbina lá atrás. A parte de água você precisa do conjunto completo de um TSI, tanto da parte radiador quanto mangueiramento aqui de water cooler, né, que são separados. A fixação do motor compartilha do mesmo lugar e a do câmbio também, tanto superior quanto inferior. Quadro de suspensão também o mesmo. Barra estabilizadora, mesma barra, tanto do aspirado quanto do TSI. A parte traseira, mesma coisa de suspensão. A calibração de molas e amortecedores são diferentes. E um detalhe importante aí, fica até a dica, os ups mais modernos, a partir, se eu não me engano, dos 18, 19 em diante, eles têm tipo de amortecedor, né, a marca do amortecedor e a calibração diferentes dos mais antigos. Primeiro momento eu fiquei em dúvida se isso ia alterava de um cross-up para um up comum, e depois eu descobri que não. Os ups até 2018 é um fabricante e a partir de 2018 é outro fabricante. Mesmo encaixe, nada muda, porém eles têm calibrações diferentes, componentes internos do amortecedor diferente. Não sei afirmar se isso daí veio por redução de custo, né? Ou contrato de fabricante e tal, mas houve essa reestilização na parte de suspensão. Como eu comentei, a parte frontal do Up TSI é diferente do aspirado, só que depois que você chega aqui e junta a parte mecânica, você percebe que não tem nada muito grave. Caixa de direção é a mesma em ambos, a parte do sistema ABS tem alguns detalhes de programação diferentes, mas basicamente também são as mesmas. A parte de painel, realocação de chicote, isso muda. E esse carro em específico, ele recebeu uma mecânica bem nova. O up doador dessa mecânica aqui, ele é um up que estava andando, ele funcionava, ele tinha todos os componentes que a gente precisava. Então, realmente, se você for pensar pelo custo, não valeria a pena desmontar um carro legal para montar outro, né? Mas o dono queria muito uma carroceria duas portas, então ele comprou esse carro e a gente fez o transplante total. O chicote desse carro inteiro, daqui da frente do motor, dessa ponta do farol até lá atrás, ele é completo de um TSI. Tanto que a parte de... o TSI que a gente desmontou, ele tinha milha e o aspirado não tinha.
Quando a gente fez o transplante, essa diferença de chicote, assim, na hora que eu olhei, eu falei, meu, tem plug sobrando. Na real, não tinha, né? Era porque a gente teve que descer o chicote até aqui na frente e ele vai até lá atrás. Uma característica interessante nos TSI é que, nos UPs TSI, né? É que eles têm um chicote completo, sem nenhum... Ele não tem uma interrupção em local nenhum. Ele vai desde a caixa de fusível interna do carro até aqui em cima da bateria, para o lado do motor e até a lanterna traseira de uma vez só. Você pegar um Jetta, uma Tiguan, a BCM do carro ela tem 3 plugs ali e ali os chicotes vão... Você separa o chicote de carroceria pro chicote de motor. No UP até dá para fazer isso, mas alguns fios são interligados, né? Ele corre aqui para trás da parede de corta-fogo e entra para dentro do carro completo. Você consegue passar tudo lá para trás de uma vez só. Só que tem que desmontar o carro inteiro para isso. Esse carro em específico tem uma turbina hoje, né? Na época a gente montou ele 100% original. Fez o shakedown do carro, andei bastante, vi se precisava ser alterado alguma coisa. Para minha sorte ficou tudo bom de primeira, assim, eu não precisei fazer nenhum tipo de alteração no carro. Logicamente que um UP originalmente ele é um carrinho legal, mas ele não tem muita força, né? Sempre, ainda mais o dono do carro que gosta de dar uma acelerada, tal, assim, ele queria um pouco mais de potência. De primeiro momento a gente fez no estágio 2, ele ganhou filtro dual pipe com escape original, tudo originalzinho e um mapa. O carro deve ter rendido por cerca de 130 de roda, 27, 28 kg de torque. Lembrando que a mecânica desse UP aqui é a mecânica de última geração, 170 TSI. E em seguida, ele andou alguns meses assim e falou que queria mais um pouco. Esse carro ganhou uma pressurização, escapamento e turbina de Q3. Hoje ele estima aí que ele deva ter uns 160 cavalos de roda, uns 150, 160 cavalos de roda. Os mesmos 28 kg de torque, porque o fusível desses motores aqui é a biela original. Passou disso daí, você já começa a ter problema ou de quebra ou fadiga da peça ali. É melhor não arriscar, né? É um carro de uso diário do dono. Tem ar-condicionado, tem a central multimídia com tudo que dava para ter originalmente no UP, como eu falei. Não deixa nada a desejar para um original TSI, só que com a estética bem mais legal para quem gosta de um duas portas. Na parte de suspensão ele ganhou amortecedores e molas do R37. É um setup que ele construiu para fazer um uso misto, track day, rua, perfeito de andar. O UP originalmente, como ele tem um entre-eixos curto, qualquer coisa, a roda traseira levanta, ele dá uma chacoalhada errada. A melhor receita que tem para esses carrinhos, fica muito legal. As rodas são aro 16, pneus 205, 45, 16. Esse carro ganhou internamente os bancos xadrez imitando o dos nossos GTI MK7, que ficou legal até. Eu sou contra fazer essa transformação aí, mas aqui o banco original do UP é um banco que não me agrada em nada. Aqui ficou até que legal. Lanternas do GTI europeu, do UP europeu. E o resumo, a ideia era ter um UP GTI no Brasil, só que isso é impossível aqui no Brasil, porque o GTI lá na Europa ele tem algumas diferenças que não tem como a gente fazer aqui, né? A coluna C ela tem um desenho diferente, provavelmente, eu não sei afirmar, mas ele deve ter uma parte estrutural melhor, parte de freio, né, melhor. E se eu não me engano o UP GTI original ele tem 6 marchas, que esse daqui não tem, é um próximo upgrade aí. Já está na ideia de tentar colocar o câmbio 6 marchas do Golf TSI 1.4, né? Mas mais por estética, porque o câmbio original resiste bastante, a relação não é ruim, o carro tem força para empurrar, vai ficar isso daí só por ter um carro realmente diferente. Você tem um UP TSI, quer fazer ou aspirado, quer fazer algum tipo de manutenção ou preparação, você pode procurar a gente. Eu faço o básico desse carro na real, né? A parte de transformação total desse motor não é o meu forte, mas a gente faz estágio 1, estágio 2, até estágio 3 aqui nos TSI, a parte de preparação de suspensão, a parte de freio está em desenvolvimento ainda. O freio do UP é um carro difícil, é um carro bem complicado de mexer ali por causa do tipo de manga de eixo. Pode procurar a gente, vai ter o contato aí abaixo, que a gente faz qualquer tipo de manutenção. Canal da Peça. Facilitamos a vida dos apaixonados por mecânica. E ainda os vídeos mais comentados da internet. O conteúdo mais completo do setor de reparação automotiva.